Salve, salve galera, boa tarde a todos. Vamos aqui com o nosso pré-jogo São Paulo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, 5h30 da tarde no Morumbis. Eu vou trazer para vocês as notícias da partida, arbitragem, horários, transmissão, histórico de confrontos e prováveis escalações para o jogo, além das minhas opiniões sobre a partida. Então, já deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá começar a notícia, o nosso pré-jogo. Vamos lá. Muito bem, galera. Hoje o São Paulo joga o Cruzeiro às 5h30 da tarde pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada, o jogo no Morumbis. Vamos então para a escala de arbitragem para essa partida. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela os árbitros. O árbitro principal é o Rodrigo José Pereira de Lima. Árbitro assistente 1, Bruno Rafael Pires. Árbitro assistente, Francisco Chaves Bezerra Júnior. Antônio Dibe Moraes de Souza como quarto árbitro e o VAR Gilberto Rodrigues Castro Júnior. A maioria aí do Pernambuco. Eu não me lembro desse árbitro e também não me lembro desse VAR apitando algum jogo do São Paulo. Essa vai ser a escala de arbitragem para o jogo. Bom, galera, e como os dois times chegam para esse confronto? O São Paulo nos últimos 10 jogos conseguiu apenas 3 vitórias. Impressionante, né? 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Essas vitórias foram 2 ainda pelo Paulistão, uma contra o São Bernardo 3-1 e o jogo das quartas contra o Novo Horizontino 1-0. Depois venceu o Talheres, né, lá na Argentina 1-0. E nisso também tivemos mais 5 empates e 2 derrotas. Já o Cruzeiro também não passa por uma fase muito boa, não. Vem de 3 derrotas seguidas, inclusive perdeu na Sul-Americana pro time que eu nunca ouvi falar, o Rushuna, como que é? Como que é o nome do time? Mushuk Runa, que eu nem lembro de onde que é. Então, o São Paulo jogando contra esse time do Cruzeiro também não tá vindo bem na temporada. É um time que tem alguns jogadores que podem desequilibrar, mas não é um time muito jovem. Tem o Cássio que não tá mais numa boa fase. Então é obrigação a gente vencer em casa um time que também não tá passando por uma fase boa. Sem contar que se a gente não vencer essa partida, muito provavelmente a gente já vai começar o campeonato na zona de rebaixamento. Não vencemos nas 2 primeiras rodadas, vai ter aí o restante dos jogos e a gente precisa vencer, né? Jogando em casa, a segunda partida em casa do Brasileirão, temos que vencer de qualquer jeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, aqui o retrospecto geral do confronto entre São Paulo e Cruzeiro pelo Brasileirão. Total de 64 jogos, 36 vitórias pro São Paulo e 12 pro Cruzeiro, mais 16 empates. O São Paulo marcou 94 gols e o Cruzeiro 55. A média do São Paulo de gols por partida contra o Cruzeiro é de 1,47 por jogo, que é uma média muito boa. E olha lá, temos até mais alguns dados aqui, como confrontos com o mando do Cruzeiro. A gente venceu eles mais do que eles pelo Campeonato Brasileiro. De 34 jogos disputados, 9 vitórias do Cruzeiro, 8 empates e 17 vitórias do São Paulo. Como mandante, também a vantagem a favor da gente. 30 disputados, 19 vitórias do São Paulo, 8 empates e mais 3 vitórias do Cruzeiro. Então, vamos tentar se apegar de novo a esses números para a gente conseguir essa vitória no Morumbi. Se bem que no último jogo contra o Alianza Lima, aquela coisa, eles não tinham sequer conseguido um ponto nos 4 jogos que fizeram com a gente e conseguiram o empate. Então, vamos ver, né, se o time não decepciona, se entra concentrado no jogo, do começo ao fim, para buscar a vitória. Bom, galera, agora sobre a transmissão do jogo, o jogo irá passar na Globo e no Premiere a partir das 5h30 da tarde, lá no Morumbis. Então, agora a gente vai vir com as prováveis escalações das duas equipes. Eu vou mostrar os desfalques também, que o Cruzeiro e o São Paulo, como a gente já sabe, temos desfalques. Então, vamos lá para as escalações e os desfalques. Começando pelo Cruzeiro, aqui a gente tem quem está fora: Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Dineno, Japa e Bolacier. São os jogadores que estão fora. E o provável time do Cruzeiro é com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vilauba, Kaique Bruno, Lucas Romero, Wallace, Matheus Pereira, Dudu, Wanderson e Gabriel. Eu acho que tá faltando um aqui, não tá não? Não, eu não tô entendendo essa formação do Cruzeiro, tá certo, né?
Eu acho que o Matheus Pereira, eu acho que é pro Lucas, o posicionamento aqui ele tá errado no campinho, né? O Wallace e o Lucas Romero são os dois volantes, né? O Lucas Romero deve cair mais pro lado direito aqui e o Matheus Pereira centralizado. Então o Cruzeiro joga no 4-3-3, né? Segundo essa formação. Essa é a provável escalação do Cruzeiro. Agora, o São Paulo. Então, a gente já sabe os jogadores que estão fora. Além de Lucas, de Oscar, de Luiz Gustavo e de Pablo Maia, Caleri e Zubeldia suspensos. O Caleri foi expulso no último jogo, o Zubeldia levou mais um amarelo, está fora, a gente vai ter que aguentar o auxiliar dele lá no banco. E o provável São Paulo para o jogo é Rafael, Ferrarese, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Luciano, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Assim, o Arboleda sentiu, né, um desconforto no último jogo. Não teve lesão, mas ele acho que não vai jogar hoje. Não sei nem se vai estar no banco. Então, aqui deve ser o Sabino mesmo, fazendo a dupla com o Alan Franco. E aí ele vai entrar com o Ferrarese como lateral de novo. Eu não colocaria o Ferrarese, não. Se for para jogar nessa linha aqui, eu colocaria o Cedric. Agora, se jogar com 3 zagueiros, pode fazer Sabino, Alan Franco e Ferrarese. Mas, conforme está falando aqui, o Zubeldia deve manter o time titular. Eu espero que sim, porque a gente não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. E deve manter o Lucas Ferreira na ponta direita, que funcionou no último jogo. Agora, o que não funciona é o Luciano no meio, né? Todos concordam isso. Aqui era para o Matheus Alves ganhar uma chance aqui como titular. Marcos Antônio e Alisson não muda. O Ferreira jogou bem no último jogo. Vamos ver se dessa vez ele vai contribuir para o jogo. E o André Silva, no lugar do Caleri, vai ser o centroavante. Vai ter mais uma oportunidade o André Silva. O André Silva vai ter mais uma oportunidade de mostrar serviço aí. Eu já iria com o Rian Francisco para esse jogo. Temos que testar o menino para ver se ele vai bem. A gente não sabe como ele vai se entrosar com esse time, porque o Zubeldia não coloca ele para jogar. Mas vamos esperar que o André hoje consiga jogar melhor e consiga nos ajudar para buscar a vitória. Então, o que eu acho do jogo? Com certeza vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo pegado, não vai ser fácil, a gente vai sofrer. Provavelmente a gente vai achar um gol não numa jogada muito trabalhada, talvez uma cobrança de bola parada, não sei. E provavelmente também a gente vai acabar sofrendo um gol. Não sei, porque a defesa não me passou confiança no último jogo. E agora, se o Arboleda nessa partida, vai ser mais complicado. Então, vamos ver como que vai ser essa partida. E o meu palpite, 2-1 pro São Paulo. 2-1 ali no sofrimento. Mas o importante é a vitória. Deixe seu palpite nos comentários. E quem você escalaria? Como que seria a sua formação com 3 zagueiros ou linha de 4? Comentem aí. A gente se vê no pós-jogo, logo após a partida. Então, um forte abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.